Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre crise de ansiedade, crise de pânico, pelo olhar da neurociência. Vamos entender um pouquinho o que algumas estruturas cerebrais têm a ver com tudo isso. Para começar, então, para introduzir esse assunto, eu quero saber se você sabe o que é estresse. Bom, a gente fala muito de estresse, de estar estressado o tempo inteiro, principalmente no nosso dia a dia, né? Mas a gente precisa entender o que significa isso. O estresse, ele é a posição de não ter uma resposta automática para uma demanda. Então, tudo aquilo que a gente já sabe fazer, a gente faz praticamente no automático, né? Só que tem coisas que a gente não sabe fazer. Imagina se a nossa vida inteira fosse no automático. Isso não teria graça, né? Então, de certa forma, o estresse, ele vem para nos mobilizar, para nos movimentar a aprender novas soluções para novas situações para as quais a gente não tinha uma resposta automática. Então, vamos tentar entender o que é o estresse com um exemplo bem rotineiro. Vamos imaginar que você é uma cozinheira, que trabalha numa casa e que recebe um ótimo salário. Então, você não quer perder esse emprego, tá? E aí, diariamente, você faz comidas que você sabe fazer, né? E tá tudo ótimo, problema nenhum. Até que um dia, o seu patrão te pede um prato pro dia seguinte que você nunca viu, que você não sabe fazer, e ele quer isso. Então, você fica estressado, né? Porque é uma demanda e você não tem a resposta pronta para aquilo. Mas tudo bem, você vai chegar em casa, vai pesquisar na internet a receita, de repente você vai testar essa receita quando chegar em casa, vai dormir um pouco mais tarde, vai aprender a fazer. No dia seguinte você vai fazer aquilo que seu patrão mandou e deu tudo certo, né? Então o estresse veio e te trouxe novos movimentos, novas soluções e agora você sabe fazer mais um prato. Ótimo, esse é o objetivo positivo, é o lado positivo do estresse. Tá? Essa é a função dele na nossa vida. Mas vamos imaginar que agora o seu patrão todos os dias resolveu pedir um prato diferente sempre para o dia seguinte. E aí todos os dias você chega em casa e em vez de cuidar dos seus filhos, fazer suas coisas, descansar, ver uma televisão, agora você precisa ficar treinando receita, estudando, tentando, errando, acertando, indo dormir mais tarde. E você prolonga esse estresse por muitos dias, sempre te deixando cada vez mais cansado e mais cansado. E sempre com a sensação latente, ou seja, tá ali, presente, do medo de perder o emprego, do medo de fracassar, da necessidade de precisar dar conta daquela demanda, tá? E aí a gente vai ter um novo problema, que é o seguinte: quando a gente está assim, em estado de alerta, né, nessa necessidade de eu preciso resolver, e você não consegue relaxar, o seu complexo amidaloide, que é uma estrutura do cérebro muito responsável, com uma grande atuação no campo das emoções, ele fica muito ativado. E uma vez que ele esteja muito ativado, a gente tem a produção do que a gente chama de hormônios do estresse, que você já deve ter ouvido falar. Um desses hormônios é o cortisol. Então, o cortisol, assim como o estresse, até porque um alimenta o outro, à medida que você tem ele aparecendo, você consegue se mobilizar para fazer esses novos movimentos e ter novas soluções. Mas se você tem cortisol por muito tempo aparecendo no seu corpo, sem dar tempo desse corpo descansar e se recuperar, a gente vai ter novos dois problemas, dos quais a gente escolheu para falar aqui. Um desses problemas é que esse excesso de cortisol por muito tempo, de forma contínua, ele vai afetar o seu funcionamento neuroendócrino. Isso, por sua vez, afeta a sua imunidade. É por isso que a gente sempre fala que a gente acaba adoecendo quando a gente está muito estressado, quando a gente passa por algum grande problema que afeta de forma negativa a gente, tá? O outro problema é que a gente também vai ter uma certa danificação, uma alteração, se isso acontece por muito tempo, no nosso hipocampo, que é uma outra estrutura cerebral, porque o hipocampo ele é extremamente rico em receptores de cortisol. Então ele vai pegando todo esse cortisol, mantendo ali no hipocampo, né, durante muito tempo, como a gente está falando, e aí
a gente tem uma afetação da nossa memória, que é muito importante para as emoções, a gente vai entender o porquê, e da nossa aprendizagem, tá? E aí, então, o que o cortisol, o estresse, o hipocampo, o que tudo isso tem a ver com as crises de ansiedade, com as crises de pânico, que são o nosso tema hoje desse vídeo. Para a gente entender isso, a gente vai retomar um pouquinho a ideia de emoção. O que é a emoção e qual é a função do sistema emocional no nosso corpo e no nosso comportamento. Quando a gente fala de emoção, as pessoas tendem a achar que a gente está falando de uma coisa mais sentimentalista, né? A emoção é aquilo que faz a gente chorar quando a gente está vendo um filme, é aquilo que faz a gente ver o mundo com unicórnios, com purpurina, né? E tem um olhar negativo sobre a emoção, porque a gente tende a achar que ela nos atrapalha de ser racionais, nos atrapalha de sermos pessoas que tomam boas posições, boas medidas, que pensam com clareza, né? Houve um tempo em que a mulher era tomada como o ser emocional e o homem o ser racional, e por isso homens comandariam melhor empresas, porque eles tomam decisões pautadas na racionalidade e não na emoção. Não é bem por aí, e a gente vai entender um pouco melhor qual é a função, então, desse sistema emocional. Então, vamos imaginar que um coelho se aproxima de um lago para beber água. E aí, quando ele está lá, naquele cenário, com uma gama de informações visuais, né? O lago, as plantas em volta, informações olfativas, tem o cheiro da água, o cheiro da terra, o cheiro das plantas, tem todo um cenário montado. E aí, de repente, uma onça aparece e ataca esse coelho. Quando esse coelho se sente atacado, ele tem a ativação do complexo amidalóide, que a gente falou antes, responsável também pelas emoções, e essa ativação produz nele uma reação de fuga. E aí o corpo dele desencadeia um processo, uma série de situações. Então a gente tem esse cenário, a gente tem um evento emocional, que é o ataque. Esse ataque desencadeia no coelho algumas reações físicas, como a aceleração cardíaca, a respiração ofegante, essa contração muscular que faz ele fugir, que faz ele correr, e ele vai embora e ele consegue escapar, tá? E aí, mais tarde, esse coelho, que ainda está com sede, porque não conseguiu beber água, ele volta para a beira do lago. Só que esse coelho, até então, a gente não tem provas, né? A gente não conseguiu entender que esses animais, esses mamíferos pequenos, têm uma linguagem, um simbólico como o nosso. Então, o que se sabe até hoje é que esse coelho vai retornar ali para a beira do lago para beber água, e ele vai ter uma sensação de que tem alguma coisa errada, que ele não devia estar ali, ele não está confortável, ele não relaxa, mas ele não sabe por quê. Ele não lembra do evento que aconteceu e que fez ele fugir. O corpo do coelho tem a capacidade de produzir uma memória emocional. Então, emocionalmente, ele consegue produzir uma reação de fuga e ele consegue recordar dessa sensação que ele teve. Então é uma memória um pouco turva. Aconteceu alguma coisa, eu não sei bem o que é, tem alguma coisa que não me deixa confortável, talvez eu deva ficar em estado de alerta. Então a emoção, a gente entendendo a emoção aqui como ação, ela tem a função de produzir um comportamento adequado para aquela situação, que era uma situação de necessidade de fuga, de sobrevivência, né? E aí ele consegue, então, criar uma memória emocional, e essa memória emocional vai deixar ele em estado de alerta. Com a gente não funciona muito diferente. Quando a gente está numa situação que aparece qualquer possibilidade de ameaça, o nosso complexo amidalóide também é ativado, tá? Então, você já deve ter passado pela situação de estar em casa e você vê um vulto e imediatamente você cria várias hipóteses do que é aquele vulto. Mas no momento em que você viu, o seu coração já disparou, porque rapidamente o seu complexo amidalóide fez o seu corpo reagir. Então, primeiro você se esconde, você grita, você sobe no sofá, depois você vai verificar se esse vulto era uma barata ou era uma borboleta ou qualquer outra coisa. Então, antes de se dar conta, de avaliar
Se era realmente necessário fugir, você já fugiu. E depois que você vê que de repente não tinha essa necessidade, era só uma borboleta, linda inclusive, você já está com o coração acelerado, você já está se sentindo ansioso e você precisa de uma água para se acalmar, tá? Então é mais ou menos assim que a gente funciona. Vamos imaginar então uma situação mais séria. Você está dentro do seu carro, parado no sinal, e passa uma moto. Até então, você nem registrou, nem se deu conta dessa moto. É só mais uma de todo o trânsito que você está percorrendo ao longo do seu dia. E aí, de repente, o piloto dessa moto bate no vidro do seu carro e anuncia um assalto. E aí, sim, o seu pensamento se dá conta daquele evento, né? O seu complexo amidaloide já está disparado, você já está com todo um desencadeamento de reações. Você já está com o coração acelerado, sua respiração já está ofegante, você já vai ter tomado aí alguma medida de tentar acelerar com o carro, ou de levantar as mãos, ou de ter qualquer reação. Cada pessoa tem uma reação um pouco diferente, né? Mas você já está ali ansioso com aquele evento emocional. E esse evento emocional produziu em você uma série de comportamentos através do seu complexo amidaloide, tá? Então, assim como o coelho, você criou, por causa desse evento, uma memória emocional. E é muito possível que daí em diante, por um bom tempo, toda vez que você percebeu uma moto passando perto de você, ou qualquer coisa com barulho que te faça lembrar dessa moto, o seu corpo, que tem uma memória emocional, vai desencadear a mesma série de sensações, tá? Por que eu tô dizendo tudo isso? Nosso sistema emocional, ele tem uma função extremamente complexa e importante de produzir reações, uma memória dessas reações adequada ao fato ocorrido, para que todas as próximas vezes que a gente se deparar com uma situação parecida, a gente saiba reagir e saiba se proteger. Para que a gente não ande novamente distraído, sem perceber os perigos. Então, é uma função adaptativa, é uma função que nos garante uma certa proteção, que nos deixa com um aprendizado daquilo que está acontecendo. Então tá bom, Luísa, já entendi um pouco como é que funciona, mas tirando essa coisa do assalto, que eu nunca passei por um, eu ainda não entendi o que isso tem a ver com as minhas crises de ansiedade e minhas crises do pânico. A gente começou a delinear esse pensamento que eu estou trazendo para vocês para chegar aí para entender. Vamos imaginar então uma situação que todo mundo costuma passar, né? Muitas pessoas costumam passar de formas diferentes, mas a gente vai conseguir entender a ideia da coisa, ou no aspecto do trabalho, ou no âmbito familiar, tá? Mas vamos imaginar que você trabalha numa empresa, numa loja, enfim, num grupo de pessoas, e que você tem um chefe que diariamente é grosseiro, te humilha, não valoriza aquilo que você consegue fazer, que te traz demandas exaustivas, que te dá prazos muito curtos e que você está todos os dias nesse estado latente, lá como a cozinheira que a gente falou lá atrás, de precisar dar conta, de produzir uma nova solução para alguma coisa que eu não tenho de forma automática, né? Então a gente está ali com o estresse e com o cortisol elevados diariamente e nunca se satisfaz e nunca dou tempo para o meu corpo se recuperar. Até porque quem trabalha dessa maneira, debaixo dessas demandas, sabe que até os finais de semana costumam ser o período que a gente aproveita para passar o dia inteiro trabalhando e tentar dar conta das demandas atrasadas. Então, ao invés de ser um momento de relaxar, você acaba ficando ainda mais estressado, elevando ainda mais o nível de cortisol. Então, se você passa por isso no seu ambiente de trabalho ou dentro da sua casa, às vezes o clima familiar é muito difícil e todos os dias você chega em casa tenso, sabendo que vão aparecer situações muito estressantes e que vão novamente elevar o seu nível de cortisol, e você passa por isso durante muitos dias, anos até, né? Sem um tempo para o seu corpo descansar, você começa a criar, diante de cada situaçãozinha estressante dessa no seu dia a dia,
uma memória emocional, né? O seu chefe tem uma fala que te humilha, você vai ter uma série de sensações, que podem ser elas, o coração disparado, a vontade de chorar, vem uma certa tremedeira, treme a boca, né? Quando a gente tem vontade de chorar e segura esse choro, acaba trincando ali os dentes, e aí vem uma dor de cabeça. Cada pessoa vai ter alguns comportamentos aparecendo nessa situação. E você começa a ter esse comportamento todos os dias, várias vezes, né? Então, para cada uma dessas situações estressantes que aparecem na sua rotina, você tem um padrão comportamental aparecendo, uma reação emocional aparecendo. E aí o seu corpo e a sua psique vão entendendo que esse modelo, esse comportamento que está sendo produzido precisa aparecer sempre quando você passar por uma situação parecida com aquela. Aí, de repente, você já está começando a entender, né? Quando você sai desse ambiente hostil que te causa tudo isso, você está em outro ambiente e você começa a desencadear as mesmas sensações, que é o que a gente fala de crises de ansiedade ou de crises de pânico. São coisas diferentes, mas a gente está juntando aí como alguns mecanismos parecidos, tá? Então, você, por exemplo, está no mercado e, de repente, você começa a apresentar, a sentir, se iniciando essa série de comportamentos. Você começa a sentir o seu coração acelerando. Você começa a sentir vontade de sair daquele lugar. Você paralisa. Você não consegue pedir ajuda. Você não consegue falar. Você começa a tremer. Enfim. E por que no mercado? Porque qualquer coisa nesse mercado pode ter feito a sua psique e o seu corpo lembrarem de algum fator que dispara isso diariamente em você. Pode ter sido uma pessoa que passou do seu lado, com uma roupa ou com um cheiro parecido com o do seu chefe que te humilha todos os dias. Pode ter sido aquele ambiente barulhento, tão barulhento quanto o seu trabalho. Pode ter sido vários fatores, tá? Que vão desencadear esse mesmo comportamento. Então, mais uma vez, retomando a ideia toda, a gente tem a emoção que cria em nós comportamentos, tá? Cria aí uma questão antecipatória, um sistema antecipatório que vai criar a possibilidade de, quando eu estiver de novo de frente para uma situação estressante, o meu corpo antecipa, fala, opa, antes que você se coloque novamente em risco, eu tô te dizendo o que você precisa sentir para você não entrar aí. Aí a gente lembra do coelho, né? E lembra da gente também. Então, a emoção tem uma função protetiva. Olha, essa situação aqui a gente já aprendeu que faz muito mal pra gente. Não entra aí não. Você já tá começando a se sentir mal. Eu tô te lembrando que aqui te faz muito mal. Que essa situação te faz muito mal. E que você não deve ir pra aí, tá? Só que a gente precisa continuar indo pro nosso trabalho. A gente precisa continuar indo para nossa casa. A gente precisa continuar indo para aquele lugar que tem desencadeado em nós tudo isso. E aí eu fico todos os dias elevando esse nível de cortisol, todos os dias me estressando sem dar descanso ao meu corpo, todos os dias me expondo a tudo isso. E aí vem então essa grande crise de ansiedade que é tão difícil da gente dar conta depois que começa, depois que ela se instala na gente. Mas e aí, Luísa? Por onde eu começo a pensar um movimento que me tire dessa situação? Se a gente lembrar do coelho, a gente falou que ele fica com uma memória turva. Ele não sabe exatamente o que aconteceu. Isso porque ele não tem uma linguagem e um simbólico tão elaborado quanto o nosso, se é que tem, né? Isso não é comprovado, mas não é tão elaborado quanto o nosso. Então, ele tem uma memória turva, ele não sabe do que se proteger. Ele só fica à mercê das sensações, das reações emocionais que vão disparar nele. A gente, diferente do coelho, a gente tem todo um campo simbólico, um campo da linguagem. Então, para a gente começar a conseguir sair dessa reação quase que automática, né, disparada pelo nosso complexo amidaloide, a gente precisa trazer todas essas sensações, emoções, acontecidos, os fatos,
para o campo do simbólico. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa elaborar. A gente precisa dar lugar para cada um desses sentimentos, para cada uma dessas sensações, para cada uma dessas demandas. A gente precisa buscar soluções que amenizem aquilo que está me trazendo dor ou que me tire completamente desse lugar de dor contínua, tá? Quando a gente começa a criar uma memória hipocampal, ou seja, é uma memória que está mais pro hipocampo, que é uma outra estrutura cerebral mais elaborada, a gente consegue ter uma narrativa, uma clareza maior de tudo aquilo que está acontecendo. Diferente do complexo amidaloide, que é uma memória turva e que você não sabe exatamente o que está te causando mal, mas tem alguma coisa. Sabe quando a gente está angustiado e você fala, ai, eu tô triste hoje, mas eu não sei, não aconteceu nada engraçado, né? O dia hoje foi bem, eu acordei bem, tá todo mundo feliz aqui em casa, mas eu tô meio triste. Isso é porque você não conseguiu trazer o que tá te deixando triste pro campo do simbólico. Você não conseguiu achar ainda o encaixe das peças. Mas alguma coisa no seu dia lembrou de alguma outra coisa que tá te fazendo mal. Então ainda tá meio turvo. E à medida que você vai elaborando, você vai trazendo isso para uma estrutura cerebral mais elaborada, mais complexa, que dá mais conta dessa complexidade toda do que você está vivendo, tá? Então é muito importante que a gente fale sobre isso. Por isso que a terapia, a psicologia, né, a psicoterapia, ela precisa que a gente fale o que a gente está sentindo, que a gente fale o que a gente está vivendo. Né? A gente não está indo lá para terapia bater papo e ouvir conselho. A gente está realmente trazendo para o simbólico tudo aquilo que a gente está vivendo. Tá? Então, à medida que você consegue ir passando por esse processo, isso já vai melhorando. Mas é claro que, se possível, você precisa encontrar uma maneira de estar no trabalho, ou encontrar um trabalho, ou resolver a sua situação familiar, de forma que você não continue se expondo de forma exaustiva e contínua a todo esse estresse. Né? A gente precisa de tempo para o nosso corpo se recuperar, para esse nível de cortisol descer e estabilizar. Porque se você está ali, tá aqui o seu nível de cortisol, e aí aconteceu uma situação, ele subiu, tá? E aí aconteceu outra, ele subiu mais um pouco. Aí parou, ele começa a descer. Antes que ele desça totalmente, aconteceu outro fator estressante e ele subiu mais, e vai subindo e você não consegue, o seu corpo não dá conta. E aí o seu corpo começa a gritar, dizendo, para, não dá mais, não dá pra gente. Olha aqui, Luísa, não dá mais pra gente. Eu vou te paralisar, eu vou te botar de cama, vai ser na marra. Tá? O nosso corpo, quando ele adoece a esse ponto, ele tá te obrigando a dar um descanso para ele. Ele tá te obrigando a perceber os limites dele, já que você não tá vendo. Ou você está vendo, mas não tá respeitando, tá? Então, ainda que você precise desse emprego, não adianta você se forçar tanto assim, porque você vai ser parado mais cedo ou mais tarde, tá? As consequências emocionais e orgânicas, físicas, vão aparecer mais cedo ou mais tarde. Vamos começar a olhar para as nossas emoções, vamos começar a olhar para os nossos limites, vamos começar a olhar para o nosso cenário e ver o que a gente precisa mexer, de que maneira eu vou conseguir mexer nisso e como que eu vou cuidar daquilo que o meu corpo e que a minha psique estão me falando, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Sugiram temas, segue a gente no YouTube, segue a nossa página no Instagram, para vocês continuarem acompanhando esse material, esse conteúdo, tá bom? Beijinho!